Você que está em casa aí, onde você estiver nesse momento, nós vamos compartilhar alguns minutos da Palavra de Deus. É um privilégio muito grande nós podemos falar da Palavra, estudar a Palavra de Deus. Então, você que está aí, hoje não é o culto presencial, mas que nós possamos desfrutar desses minutos que vamos passar aqui juntos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia que Ele preparou para nós. Agradecermos por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos que tem nos dado, e agradecer a Deus pela vida dessa igreja, e que nós possamos realmente buscar ao Senhor em cada dia. Senhor, muito obrigado por esse momento, quando estamos na Tua casa, Deus, para falar da Tua palavra, das Tuas verdades. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, aqueles que estão acompanhando nesse momento em casa, aqueles que vão acessar outra hora, ó Pai. Ó Pai, que seja um momento de estudarmos a Tua palavra, de aprendermos mais de Ti. Ó Pai, que seja um momento de crescimento para cada um de nós. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela faça, ó Deus, ferver em nossos corações o desejo, ó Pai, de Te servir melhor a cada dia. Muito obrigado por esse momento. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, devido aos tempos que nós estamos vivendo, nós queremos lembrar os irmãos que estamos ainda com... E hoje nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Irmãos, eu queria falar um pouco sobre uma introdução ao livro de Romanos. Eu queria convidar você que pode estudar a palavra de Deus através da escola dominical, no Google Meet, né? Junto com o irmão Wanderson, nosso professor. E nós temos começando a estudar o livro de Romanos. E o livro de Romanos, ele vai trazer ensinos para nós. Quando nós olhamos o livro de Romanos, nós vemos que o livro de Romanos é um livro teológico e principalmente um livro doutrinário. Ele vai falar para nós que as doutrinas que é baseada na palavra de Deus. A doutrina quer dizer o quê? Doutrina quer dizer ensino. E hoje a igreja do Senhor, ela precisa aprender a palavra, ela precisa conhecer a palavra, para que ela possa se firmar na palavra nos dias que nós estamos vivendo como igreja aqui na terra. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, um dos momentos que nós estamos estudando, nós falamos sobre a justificação. Aí o que é a justificação? Primeiro Paulo, ele mostra para nós que nós pecamos, nós somos pecadores. E nós, quando nós olhamos o livro de Romanos, nós podemos ver que primeira coisa que Paulo fala aqui do poder do Evangelho. E lá no livro de Romanos nós destacamos o versículo 16 e 17, que é o texto-chave do livro de Romanos. Ele fala: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, irmãos? Paulo está apresentando para nós aqui a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para nos tornarmos justos, existe a fé. Nós vemos lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo está dizendo isso. Depois ele diz lá no versículo 23, ele vai dizer para nós: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E lá no capítulo 6, no versículo 23,
Para que nós possamos entender melhor, ele diz: mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Ele fala: miserável homem que sou. Irmãos, ele traz o problema, ele fala aqui que nós somos pecadores, que não há nenhum justo, e o salário do pecado é o quê? É a morte. É Romanos 6, 23, vou ler aqui porque eu tinha lido outro versículo. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala sobre o poder do Evangelho, ele está dizendo para aquele povo ali de Romanos. Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, ele nunca esteve lá em Roma, mas ele conhecia alguns irmãos e ouviam falar da fé daquele povo, ele ouvia falar da obediência daquele povo, e ali tinha um grupo de gentios convertidos e um grupo de judeus convertidos. E alguns judeus tinham sido colocados para fora de Roma, e ali depois esses judeus que saíram de Roma voltaram, e ali na igreja de Roma já estavam os gentios que formavam a maioria daquela igreja. Então chegam os judeus, ali começa a criar uma dificuldade entre os judeus e gentios. E ali Paulo ele vai esclarecer. As cartas de Paulo, ela tinha um objetivo, é esclarecer, é ensinar. Paulo ele tinha o desejo de ensinar aquela igreja sobre a justificação, como nos tornarmos justos. E Paulo ele fala: olha, apesar de não termos um justo sequer, apesar de todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, apesar de que o salário do pecado é a morte, mas Paulo também traz uma palavra de esperança. No capítulo 1, versículo 16, Paulo ele fala aquele povo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está falando sobre a fé. A fé é o elemento que nós temos para alcançarmos a nossa justificação. O que é justificação? É tornar justo, é tornar aquele que era pecador, aquele que era miserável. E Paulo fala que o poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que nós possamos aceitar Jesus como nosso Salvador, e através da morte de Jesus Cristo, o justo, nós éramos injustos e Ele nos tornou justos. E Paulo explica ali para aquele povo, para os judeus e para os gentios, a justificação. Ele fala que a graça que Jesus alcança aquele povo. Ele fala lá em Romanos 3, 24, ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele começa a citar para aquele povo ali sobre Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela sua fé, não pela lei, mas Abraão foi justificado pela sua fé. Lá em Romanos 5,8, ele vai dizer para nós que Jesus ele prova o seu amor para conosco, por fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós olhamos essa parte doutrinária do apóstolo Paulo, ele fala que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, não éramos merecedores dessa morte sacrificial de Cristo. Ele morreu porque ele viu que tinha um povo que precisava se arrepender dos seus pecados. Ali Paulo ele mostra para aquele povo que aquele justo, Jesus Cristo, nos tornou justos, apesar de sermos pecadores. E a partir do momento que nós entendemos que
a partir do momento que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nós não devemos mais viver uma vida que antes vivíamos, porque agora nós somos justificados pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E ele fala que Deus prova o seu amor, e nós podemos falar do amor de Jesus para outras pessoas, esse amor que nos alcançou. Irmãos, quando nós vamos falar do Evangelho, a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas, boas notícias. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem que pregar as boas novas. A igreja do Senhor, ela tem que dizer a este mundo que o Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, quando nós vamos falar o Evangelho, o primeiro passo que nós temos que dar é ajudar alguém a entender o que é o amor de Deus. Se você for pregar para alguém, se você for falar do amor, primeira coisa que você tem que, a pessoa tem que entender, ela tem que entender o amor de Deus. Esse amor que mandou o seu Filho Jesus Cristo, o justo, morrer por nós injustos e nos tornar justos através da nossa fé em Cristo Jesus. Primeiro passo, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, para que ele possa entender que ele é pecador. O segundo passo, quando primeiramente nós falamos do amor de Jesus, depois que nós falamos do amor de Jesus, o segundo passo é ajudá-lo a entender que ele é pecador, e ele está separado de Deus, e sem condições de chegar a ele, ou desfrutar do seu amor. Irmãos, é uma dica infalível. Falo do amor de Jesus, e depois eu falo que ele é pecador, e que ele só pode, a partir do momento que ele entende que ele é pecador, que ele precisa do amor de Jesus, e que ele precisa desfrutar desse amor em Jesus. O dom gratuito de Deus, irmãos, é pela fé, não é pela lei. A lei, ela nos ensina, mas a lei, ela mostra o problema. A lei, ela mostrou o problema, mas a fé, ela mostra a solução. É somente pela fé que nós conseguimos chegar até a Jesus. Abraão, ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça. A palavra de Deus diz isso. Se nós fôssemos justificados pelas nossas obras, nós não precisaríamos de Deus. Abraão, mais uma vez eu digo, ele foi justificado pela fé em Deus. Abraão recebeu a circuncisão, que nós já ouvimos tanto falar. Ele recebeu a circuncisão como sinal que simbolizou e selou a fé que ele já possuía em Deus. A circuncisão hoje, irmãos, não é como a circuncisão da lei, lá no início. A circuncisão hoje é no coração. Nós não precisamos mais ser circuncidados como no passado foram os judeus. Hoje, a nossa circuncisão é no coração. Hoje, a nossa circuncisão, ela é exterior. As pessoas precisam olhar para nós e vermos, através da nossa fé, que nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Nós cremos que nós somos pecadores e que Jesus morreu para que nós nos tornássemos justos. Irmãos, quando Paulo ensinava a igreja de Roma, ele queria explicar e aquele povo não começou a entender. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus não era suficiente. Aí você vai perguntar, como assim? Por quê? Porque o sangue de Jesus, para que a graça fosse completa, ele precisava que nós pecadores, através da nossa fé, aceitássemos a justiça de Deus em nossas vidas. Então parece um pouco complicado quando nós falamos de justificação. Jesus derramou seu sangue
Mas se a minha fé não entender isso, se eu não tiver fé para entender, para aceitar esse presente de Deus, eu não vou receber a justificação. O sangue de Jesus, mas a nossa fé, ela traz graça, ela traz salvação para nós. Irmãos, quando nós olhamos o livro de Romanos, ele descreve dois tipos básicos de religião. Uma que vê a salvação como recompensa, e uma que vê como um presente imerecido. Irmãos, a salvação é a graça de Jesus, é um favor imerecido, é um presente de Deus, não é uma recompensa, porque nós não merecemos nada. Mas a palavra de Deus diz que Ele morreu por nós, como nós lemos, quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando nós começamos a olhar, Paulo está dizendo aos romanos, ele queria animar os santos. Lá no capítulo 5, no versículo 9 e 10, ele vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele está dizendo, olha, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas ele tinha uma palavra de esperança, porque agora, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E no versículo 10 ele complementa, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esta é a mensagem que a igreja do Senhor precisa passar a este mundo, as boas novas, o poder do Evangelho. Agora, nós fomos reconciliados com Cristo. Amém, irmãos? Aleluia por isso, porque nós fomos reconciliados. A palavra de Deus diz que nós éramos pobres, cegos, nus, miseráveis, mas o amor de Jesus, de Deus, mandando Jesus, através do justo, nos tornou justo, isto é, a justificação. Irmãos, e quando a igreja entende isso, e quando o mundo lá fora entende isso, primeiro, como eu disse, temos que pregar o amor de Jesus. As pessoas precisam conhecer o amor de Jesus, e depois ela precisa entender que ela é pecadora, e através do seu pecado, ela não pode ter acesso à justificação. Através do pecado, ela não consegue se tornar justa. E Paulo fala para aquele povo lá em Roma, que o pecado ele não pode ditar a nossa vida. Nós não podemos ser escravos do pecado, porque nós temos a graça, nós temos um favor que nós não merecemos de Deus. E Paulo fala para aquela igreja, ele fala 3 pessoas divinas que lutam para o nosso bem. Olha só a palavra de Deus, nós queremos ler bem a palavra para que os irmãos possam entender. Ele fala que existe o Espírito Santo, olha o que ele fala, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele fala, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, aleluia. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, aleluia. O Espírito Santo intercede pelos santos, intercede por mim, intercede por você, intercede pela igreja do Senhor. E quando ele fala que Jesus, ele fala de Jesus lá em Romanos 8:34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Jesus, ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele continua lá no versículo 37. Em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Então Paulo está dizendo, existem 3 pessoas divinas que intercedem por nós, o Espírito Santo, Jesus e Deus.
ele fala aqui no versículo: em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Ele fala que o livro de Romanos, a característica do livro de Romanos, ele não escreve a igreja no coletivo. Ali Paulo, ele escreve a igreja individual. Sabe por quê, irmãos? Ele está falando da doutrina da salvação. Por isso que é importante nós estudarmos as doutrinas da salvação. Por isso que é importante nós estudarmos sobre doutrina. Doutrina é ensino. E nós precisamos entender, nós precisamos aprender as doutrinas básicas do cristianismo. Nós precisamos entender que a doutrina ela é baseada na palavra. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita gente quer ter fé, mas não quer ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romano nos ensina a verdade. Ali ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo para a igreja. Por exemplo, quando Paulo escreve aos crentes em Corinto, ele fala sobre o coletivo, ele fala sobre a igreja, ele fala sobre a forma de cultuar, a comunhão dos irmãos. Romanos, ele é bem enfático, ele é bem teológico, doutrinário. Ele fala da salvação. Ele fala que todos, os judeus, os gentios, todos pecamos, mas a palavra de esperança que ele traz é que nós temos hoje a graça de Cristo. E quando nós temos essa graça de Cristo, nós nos tornamos justificados. A salvação que vem de Cristo Jesus. Ele fala que, Romanos, ele fala que a lei mostra que todo mundo é culpável diante de Deus. A lei nos mostra o problema. Olha, a lei dizia, olha, todos são culpados. Aí vem a fé que nós temos e traz a solução. Como eu disse, a lei ela mostra o problema e a fé nos traz a solução. Mas para ser eficaz contra o pecado, o sangue de Jesus, ele tem que fazer morada nas nossas vidas, para que possamos lutar contra o pecado, para que possamos não deixar o pecado reinar em nós, porque quando o pecado ele reina em nós, ele nos controla, ele nos domina, ele domina as nossas ações. Aí Paulo está dizendo, olha, a partir do momento que vocês são justificados, nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo. O pecado não terá domínio sobre as nossas vidas. Então ele fala que é mediante a fé. A pergunta que Paulo faz, a fé anula a lei? Ele fala, não, a lei é confirmada pela fé. A lei é confirmada pela fé. E quais, irmãos, nós podemos dizer que a justificação, ela removeu a hostilidade que existia entre nós e o nosso Deus, que é a graça. Existia uma hostilidade entre nós e Deus, e a justificação do justo que nos tornou justos através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre as bênçãos da justificação. Ele fala que os frutos da justificação, ele tem relação com o passado, com o presente e com o futuro. Por quê? Primeiro, como resultado do nosso perdão passado. Ele fala, como resultado do nosso perdão passado, nós temos paz com Deus. Nós fomos perdoados. Nós éramos pecadores e fomos perdoados. E a partir do momento em que nós somos perdoados, nós passamos a ter paz com Deus. Ele fala que nós estamos firmes na graça. É o nosso privilégio, é o presente. Estarmos firmes na graça, é o presente. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nossa herança futura. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E quando nós olhamos a carta, nós podemos ver aqui
que Paulo vai falar das bênçãos da justificação. Olha, nós recebemos essa graça e fomos justificados. Aqui eu quero falar para você algumas bênçãos da justificação. Primeiro que nós já vimos, paz com Deus. Amigos ao invés de inimigos. Aleluia. Nós tivemos outra bênção, é acesso pela fé, é a graça, a esperança da glória de Deus, a alegria gloriosa, a perseverança, a experiência, a esperança, o amor de Deus, o Espírito Santo. Nós somos salvos da ira de Deus, nós somos reconciliados com Deus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, ali no capítulo 5, nós podemos ver que ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que nós nos gloriamos nas tribulações? Porque a tribulação produz o quê? Perseverança. E muito mais hoje, irmãos, nos tempos que estamos vivendo, nós precisamos ser perseverantes. Perseverante é a palavra de ordem da igreja do Senhor. Ele fala sabendo que, e não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém também tenha coragem para morrer. Mas o versículo 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para mim e por você. Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, tudo isso que nós falamos aqui, o resumo da justificação, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós recebemos o amor de Deus, quando o sangue de Jesus ele faz diferença na nossa vida, quando não deixamos mais o pecado nos dominar, quando não vivemos uma vida de pecado, mas nós anulamos o pecado através da nossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, muitas das vezes alguém pode dizer que você é culpado, a lei pode dizer que você é culpado, mas nós podemos entender que somente através dessa graça do Senhor Jesus, que nós podemos alcançar a paz com Ele. O primeiro passo em comunicar o Evangelho é que alguém possa entender o amor de Deus, como eu disse. Porque a lei, irmãos, ela revela o pecado, ela produz a ira e não a promessa. As obras, irmãos, é fruto da nossa justificação. A obra, ela é fruto da nossa justificação. A justificação, guarde bem essa frase que eu queria terminar para você nesse momento. A justificação só é possível quando um injusto crê que Jesus, o justo, fez justiça pelas suas injustiças. Vou ler de novo para você. A justificação só é possível quando o injusto crê que Jesus, o justo, fez justiça pelas suas injustiças. Irmãos, nós nunca podemos falar sobre autojustificação. A autojustificação é uma afirmação pública da nossa falta de arrependimento. A justificação, ela vem porque Deus nos amou de tal forma e mandou Jesus Cristo para que nós hoje pudéssemos falar do poder do Evangelho. Irmãos, quando nós temos o poder do Evangelho, quando nós recebemos essa graça, ela vai nos entender que nós somos pecadores justificados, que lutamos contra o pecado e que queremos fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, que nós possamos desfrutar desse amor,
que nós possamos entender o amor de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Irmãos, receba nessa noite, aonde você estiver, uma palavra vinda do coração de Deus, e que nós hoje, a partir do momento que fomos justificados, devemos lutar contra o pecado, devemos caminhar na vontade de Deus, devemos entender a vontade de Deus, tomar posse dessas bênçãos de Deus para nós, as bênçãos da justificação. Nós podemos dizer, porque nós somos livres do pecado pela graça. Lá no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? Irmãos, lutemos até o final, sejamos perseverantes, para que possamos ter essa esperança. A esperança, irmãos, não é uma expectativa, não é algo do homem, a esperança é algo de Deus. Nós não vivemos uma expectativa, porque a expectativa, muitas vezes, ela se frustra. Mas a esperança de que um dia nós iremos morar eternamente com Jesus, a esperança que nós temos que, junto com Ele, com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus Cristo, que intercede por nós, nós venceremos o pecado, andando com Cristo, e que a igreja do Senhor, ela possa pregar essa palavra, para que o mundo lá fora conheça que existe um justo que morreu para nos tornar injustos, quando nós ainda éramos pecadores. Que Deus nos abençoe, e que essa palavra ela possa penetrar no seu coração, que ela possa dividir alma e espírito, juntas e medulas, e possa discernir os intentos e os pensamentos do teu coração. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você nesse momento. Lembramos, irmãos, no próximo domingo, talvez nós tenhamos a ceia do Senhor. Estamos esperando aí alguns detalhes, mas se nós tivermos a ceia do Senhor, faça a ceia também, aonde você estiver com a sua família, na sua casa, para que nós possamos participar desse momento, dessa ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. Muito obrigado por esses minutos que passamos juntos, e que essa palavra sirva de crescimento na sua vida, como serviu para mim, e que ela possa trazer fruto na sua vida. Que vivamos na esperança de que um dia estaremos eternamente com Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor derramado nos nossos corações. Muito obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós e viu que nós éramos pecadores. E o Senhor, justo, nos tornou justo pelo teu sangue. E nós te agradecemos, ó Pai, que nós, como igreja do Senhor, possamos valorizar o sangue vertido na cruz do Calvário. Que possamos valorizar essa graça, esse favor, essa bondade excepcional do Senhor para conosco. E que possamos viver longe do pecado, que possamos viver fazendo a tua vontade e vivendo a esperança, e que possamos aprender a cada dia, ó Deus, com teu Espírito Santo, a vivermos uma vida digna de alguém que aguarda a sua vinda, para que possamos morar eternamente com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não somos merecedores, mas este amor nos alcançou. Eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.